Os 10 caudas evoluíram para entidades misteriosas conhecidas como Shinjus, cada uma possuindo personalidades distintas, cuja consciência também se origina de outra pessoa, exceto uma, Jura. Essa entidade é a mais forte entre elas e foi dita como sendo a encarnação do próprio 10 caudas. Ela exerce autoridade sobre os outros Shinjus e é a mente por trás do plano que estão tentando executar. Mas há um grande problema com esse Shinju, sua obsessão em consumir Naruto Uzumaki. Isso me leva a acreditar que os 10 caudas de Boruto não são o que pensávamos, ou seja, não é um novo 10 caudas que Ishiki trouxe para o planeta, mas sim um desdobramento daquele cultivado por Kaguya. Para entender por que isso faz sentido, precisamos primeiro entender o seguinte. Os alvos dos Shinjus são baseados em quem a pessoa copiada tinha a conexão emocional mais profunda. Isso é indicado pelo Shinju feminino chamado Matsuri, que revela ter o desejo de consumir Konohamaru, um amigo de infância e paixão secreta de Moegi, a pessoa que ela copiou. Em seguida temos o Shinju inseto, também conhecido como Mamushi, confessando que seu desejo é consumir Eida, a pessoa que o personagem conhecido como Bug mais amava devido ao efeito de sua habilidade. A mesma coisa se aplica ao Shinju do Sasuke, conhecido como Hidari, que quer consumir Sarada Uchiha, filha da pessoa que ele clonou. O que esses casos têm em comum é que todos os Shinjus querem consumir a pessoa com quem o indivíduo clonado tinha a conexão emocional mais profunda. Isso também deve se aplicar a Jura. Se Jura quer consumir Naruto e a encarnação dos 10 caudas, deve haver uma razão para isso. Deve haver uma conexão profunda entre os 10 caudas, do qual Jura é a encarnação e Naruto. Na verdade, já argumentei no passado que a obsessão de Jura por consumir Naruto é mais uma prova de que ele é a própria encarnação dos 10 caudas. Naruto tem a conexão mais profunda com os bijus. Foi ele quem enfrentou o ódio da Kurama e das demais, lutou por elas, as protegeu e depois lhes concedeu liberdade. Se todos os 10 caudas estão conectados, já que são fragmentos de um mesmo ser maior, segundo o que foi dito, é possível que as bijus criadas a partir de um 10 caudas ainda mantenham conexão com os outros. Isso poderia explicar por que Jura teria uma ligação profunda com Naruto, por conta de sua ligação com as bijus. Tudo faria sentido se essa fosse realmente a intenção, mas talvez haja outro motivo. Veja, a origem dos 10 caudas em Boruto sempre foi motivo de controvérsias. Alguns acreditam que Ishiki deixou o planeta depois que Kaguya o traiu e encontrou outros 10 caudas de alguma forma. Outros acreditam que esse é o mesmo 10 caudas com o qual eles chegaram ao planeta, já que um já havia sido plantado quando chegaram. Isso se baseia puramente no que foi mostrado no anime de Naruto, que apresenta Kaguya descendo ao planeta onde já havia uma árvore divina plantada, a qual, segundo seu servo, estava lá há milênios. Isso, claro, é contradito pelo mangá de Boruto, que afirma claramente que Kaguya chegou ao planeta junto com Ishiki, o que já contradiz o anime, mas também sugere que foram eles os responsáveis por trazer os 10 caudas ao planeta. Aliás, Kaguya também deveria ser alimentado aos 10 caudas para que ele evoluísse para a árvore divina, o que explica por que ela traiu Ishiki. Então, ou isso é uma inconsistência de roteiro, um retcon, ou podemos simplesmente chamar o episódio do anime de filler, já que nada disso aconteceu no mangá de Naruto. Nesse caso, é possível que Kaguya tenha sido alimentada aos 10 caudas e só depois traído Ishiki ao ser ressuscitada por meio do karma, ou talvez tenha alimentado a metade inferior de Ishiki aos 10 caudas para provocar sua evolução. Não sei, e na prática isso não importa tanto. O ponto é que, segundo o mangá de Boruto, foram eles que plantaram os 10 caudas que conhecemos, o que significa que um novo 10 caudas em Boruto também não pode ser o mesmo que eles trouxeram originalmente. Isso me leva a acreditar que os 10 caudas em Boruto é um desdobramento daquele que vimos em Naruto, o que também explicaria porque ele tem uma conexão com o Naruto. Veja bem, isso remonta a um vídeo que fiz há alguns meses, no qual expliquei com quais árvores Matsuri estava se comunicando, que acredito ser o próprio 10 caudas de Naruto, cujas raízes se espalham por todo o planeta. Isso começou quando Kaguya veio ao planeta e cultivou sua árvore divina, porque, como afirmado por Amado no capítulo 46, o 10 caudas é plantado no solo e suas raízes crescem profundamente, alcançando todos os cantos do planeta.
como o mofo no seu banheiro. É assim que ele suga o chakra de toda forma de vida no planeta. Vimos isso acontecer no anime também, e mais tarde foi confirmado que ele estava drenando energia de lugares como o Monte Milbuco. Então, não é absurdo presumir que as raízes também tenham alcançado a Terra do Vento, o que Matsuri estava usando para localizar Boruto. Agora, há um problema com essa teoria. Matsuri não disse que foram as raízes que lhe contaram onde Boruto estava. Ela disse especificamente que foram as árvores. Então, como isso faz sentido? É aí que entram os chamados brotos de raiz. Esses brotos geralmente crescem a partir de gemas adventícias, encontradas no sistema radicular de uma árvore. Essas gemas representam a formação de um órgão vegetal em um local incomum, ou seja, os brotos de raiz são praticamente clones da planta mãe e podem surgir a uma distância significativa da árvore original. Eles também podem crescer a partir das raízes de uma árvore que caiu ou foi cortado, como por exemplo a própria árvore divina. E essa parte é muito importante. Sempre nos perguntamos por que Kaguya estava cercada por várias árvores divinas em certo painel, ou por que o planeta de Momoshiki tinha várias árvores divinas plantadas ao mesmo tempo. Isso nos levou a supor que Momoshiki simplesmente possuía múltiplos 10 caudas, ou que reutilizava o mesmo 10 caudas várias vezes no mesmo planeta. Mas a verdade é que a raiz da árvore divina simplesmente brotou cópias de si mesma por todo o planeta, que depois cresceram para desempenhar a mesma função da árvore divina original, ainda que em menor escala. Isso também explicaria como Momoshiki conseguiu fazer uma árvore divina brotar em uma de suas dimensões lá no capítulo 5, atribuindo isso ao chakra que ele roubou dos 8 caudas. O que isso significa é que um órgão vegetal dos 10 caudas pode ser usado para imitar a função do verdadeiro 10 caudas, provavelmente em menor escala, e que simplesmente alimentar esse broto de raiz com chakra potente, como Momoshiki fez com o chakra dos 8 caudas, pode fazer com que ele cresça rapidamente e se transforme em uma árvore divina totalmente formada. Agora, alguém pode se perguntar por que Momoshiki alimentaria uma árvore divina com esse chakra ao invés de simplesmente consumi-lo. A resposta mais provável é que o broto de raiz pode absorver energia do planeta onde está plantado, o que oferece mais benefícios do que simplesmente consumir o chakra diretamente. Isso também explicaria por que Momoshiki não consumiu o chakra que pegou da Kurama até que fosse absolutamente necessário. Ele provavelmente estava planejando usá-lo para criar mais árvores divinas, utilizando os brotos de raiz que havia coletado. Também explica por que nunca vimos Momoshiki com os 10 caudas real, mesmo com a cena de abertura mostrando ele consumindo um fruto de chakra, até mesmo durante sua luta no capítulo 7. A árvore divina nunca voltou a ser os 10 caudas, mesmo depois de ter sido cortada ao meio, e Momoshiki também não tentou invocá-la para ajudá-lo, mesmo quando claramente precisava. Portanto, o caso mais provável é que a árvore divina não seja um verdadeiro 10 caudas, mas sim um broto de raiz que cresceu a partir de um pedaço de 10 caudas, como foi afirmado nas novels. Isso também implica que esses brotos de raiz têm a capacidade de se tornarem árvores divinas sem precisarem consumir um Otsutsuki, provavelmente porque se originam de uma árvore divina que já passou por esse processo. Aliás, sabemos com certeza que Momoshiki não tinha os 10 caudas próprios, já que ele precisou usar os 10 caudas de Ishiki para cultivar sua árvore divina com o corpo de Kawaki, a menos que ele tenha por algum motivo esquecido onde deixou seu próprio 10 caudas. Então, as árvores às quais Matsuri se refere no capítulo 17 provavelmente são múltiplos brotos de raiz que surgiram a partir das raízes dos 10 caudas, que cobrem todo o planeta. Outro dado complementar que apoia isso, que é exatamente o que evidências complementares fazem, é o Tsukuyomi infinito que foi lançado durante a Quarta Guerra Ninja, mesmo com os 10 caudas selados dentro de Madara naquele momento, incluindo a árvore divina. A raiz da árvore divina ainda estava ativa quando o jutsu foi lançado. Foi ela que se espalhou por todo o planeta e envolveu todo o mundo, o que implica que a raiz dos 10 caudas ainda estava funcional, mesmo separada de sua cabeça. Isso fica ainda mais evidente quando todos permanecem conectados à raiz dos 10 caudas, que também continua vivo, mesmo depois que Kaguya e o corpo dos 10 caudas foram selados em outra dimensão. Na verdade, foi apenas quando Naruto e Sasuke desfizeram o jutsu que a árvore libertou as pessoas que as prendiam. Voltando aos brotos de raiz, existe de fato um exemplo disso no planeta mostrado em Naruto. Lá no capítulo 512, Obito, ainda fingindo ser Madara, levou Kabuto à sua instalação subterrânea, onde revelou a carcaça dos 10 caudas, conhecida como
com a estátua Geto, que estava posicionada sobre o que parecia ser uma mini árvore divina. Esse é o mesmo local visitado pela equipe 7 no episódio 52 de Boruto, onde encontraram o Zetsu branco evoluído. Aliás, isso foi mais uma vez pronunciando no anime de Boruto, com a árvore divina falsa de Vitor. Ele conseguiu criá-la usando uma amostra dos restos da árvore divina da Quarta Guerra Ninja, que então combinou com células de Hashirama de alguma forma, implantando-as em indivíduos para essencialmente cultivar uma árvore divina artificial usando o chakra deles como combustível. Isso, claro, é muito parecido com o que Momoshiki fez com o chakra dos 8 caudas para cultivar os brotos de raiz em sua dimensão. O mangá e o anime de Boruto vêm sugerindo repetidamente a possibilidade de existirem ramificações da árvore divina com vários personagens, mas por quê? Pode-se argumentar que tudo isso é preparação para a revelação de que os 10 caudas em Boruto é um clone daquele de Naruto, o mesmo 10 caudas que se fundiu com Kaguya. Isso explicaria, é claro, porque jura que a encarnação dos 10 caudas atual quer tanto consumir Naruto. Os 10 caudas original eram uma fusão de todos os bijus, incluindo a Kurama. Na verdade, o 10 caudas absorveu a metade da Kurama que estava com Naruto e criou uma conexão com ele ao longo de muitos anos, embora se possa dizer o mesmo para outros bijus e seus Jinchurikis. Eu diria que a influência de Kurama foi maior, já que seu chakra compunha uma parte significativa dos 10 caudas, além do fato de que Naruto formou um vínculo não apenas com Kurama, mas com todos os 9 bijus. Portanto, se o 10 caudas tiver uma conexão profunda com o Jinchuriki por causa do seu vínculo com os bijus, então o chakra que criou faria sentido que essa pessoa fosse o Naruto. E eu sei que algumas pessoas acreditam que o verdadeiro alvo de Jura é a Kurama, e que ele só mencionou o Naruto porque achava que a Kurama ainda estava com ele. Mas isso não faz sentido para mim, já que mesmo que Naruto ainda tivesse a Kurama, o alvo continuaria sendo a Kurama. Então dizer Naruto não faria sentido. Está bem claro que o alvo dele é o Naruto, e como ele sabia que Naruto tinha a Kurama, ele pôde simplesmente rastrear o chakra da Kurama para encontrar o Naruto. O motivo de ele saber disso é por causa dos livros que leu. É assim também que ele conhece o Shikadai e o time 10. Ele simplesmente está agindo com base nas informações que leu, que dizem que o Naruto é o Jinchuriki da 9 caudas. Então, ao rastrear aquele chakra, ele ficou surpreso ao encontrar outra pessoa, o que explica por que ele quer consumir a Himawari, para entender como ela tem esse chakra em vez do Naruto. Portanto, o alvo de Jura é de fato o Naruto, não a Himawari ou a Kurama. Dito isso, eu mesmo questionei essa teoria de que os 10 caudas em Boruto sejam um clone do da Kaguya, porque nos outros casos que mencionei, ninguém criou um 10 caudas em si, eles apenas criaram variantes da árvore divina. Isso sugere que não é possível criar um verdadeiro 10 caudas com brotos de raiz, apenas versões inferiores da árvore divina, que por exemplo absorvem menos chakra ou não geram uma fruta de chakra potente o suficiente. Isso também explicaria por que Momoshiki não passou por nenhuma mudança ou aumento visível de poder quando o vimos consumir uma fruta no anime. No entanto, ele ficou mais forte ao consumir a fruta do Kinshiki, e a Kaguya também se transformou depois de consumir a fruta do planeta. Então, as frutas criadas por essas árvores divinas simplesmente não são tão viáveis quanto as frutas de um 10 caudas verdadeiro. Isso explicaria por que o Ishiki optou por clonar os 10 caudas real em vez de apenas plantar o broto de raiz. Agora, se isso for verdade, eu realmente não sei como ele fez isso. O Amado afirmou que o 10 caudas atual é uma espécime diferente e que ele não sabe de onde veio. Mas o Amado não é exatamente conhecido por ser sincero, então não dá para confiar totalmente na palavra dele. Tudo o que sabemos é que se referem a esses 10 caudas como juvenil, e que ele é significativamente mais forte do que o da era Naruto, o que pode significar que é apenas um 10 caudas diferente, que ainda não absorveu a energia de um planeta, ou talvez seja apenas um descendente dos 10 caudas da era Shippuden, coletado por Ishiki, vai saber. Talvez o 10 caudas consiga gerar descendentes quando acumula chakra suficiente, da mesma forma que cria brotos de raiz, só não foi revelado ainda. Enfim, vamos ver no que isso dá. Mas e aí, o que é que você acha dessa teoria? Tem uma diferente? Comenta aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!